Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Nos 4 primeiros meses desse ano, um menor foi apreendido por hora no estado de São Paulo, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. Mas nem todos acabam cumprindo medidas socioeducativas na Fundação Casa. Hoje, quase 5 mil menores estão internados na instituição. Um levantamento feito pelo Jornal da Record mostra que 22% dos menores internados são reincidentes, ou seja, passaram pelo sistema mais de uma vez. O que explica essa taxa de reincidência? As crianças e os adolescentes são presas fáceis para o crime? Falta acompanhamento dos infratores após o período de internação? 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o juiz da Vara da Infância e da Juventude, Iberê Dias. Seja bem-vindo, doutor. Olá a todas as pessoas que nos ouvem, é um prazer mais uma vez estar aqui, poder participar do 15 Minutos e esclarecer essas questões todas referentes aos adolescentes da Fundação Casa. E quem nos acompanha nesta entrevista é o repórter da Record TV, Romeu Piccoli. Romeu, o número de menores que passaram pela Fundação Casa mais de uma vez chama a atenção e revela a dificuldade de reinseri-los na sociedade, né? Olá, Fara, doutor Iberê, todas as pessoas que nos ouvem. É sempre um prazer estar por aqui. E é isso, mais de 1.100 jovens internados são reincidentes. Inclusive, a gente entrevistou um rapaz que hoje tem 25 anos, começou a praticar crimes aos 13, ao todo ele passou quase 4 anos na fundação. E nesse período, ele tentou sair do crime várias vezes, mas não conseguia, segundo ele, porque quando voltava para a rua não tinha perspectivas. É uma mistura de adrenalina, você não pensa em ninguém, né? Nem nas pessoas que te amam ali, sua família, nem nas vítimas, de ninguém, né? Ter aquele dinheiro fácil de poder luxar, esbanjar. O meu objetivo era ganhar muito dinheiro, ficar rico no crime. Agora, doutor, casos desse tipo costumam aquecer a discussão em torno das questões que envolvem os menores infratores. Até a nomenclatura dos atos é diferente entre menores e maiores de 18 anos. O senhor pode explicar, por favor, o que acontece quando um adolescente é apreendido? Bom, quando um adolescente é apreendido, por supostamente ter praticado ato infracional, ele é encaminhado ao sistema de justiça, a Vara da Infância e da Juventude, que vai analisar se aquele fato que ele praticou realmente se enquadra como um ato infracional e se eventualmente é caso de aplicação de alguma medida socioeducativa. E as medidas socioeducativas variam muito. Então, ele pode desde sofrer uma medida em meio aberto, uma liberdade assistida, um acompanhamento dele com presença frequente à Vara da Infância, para descrição de atividades, ele passa por um acompanhamento do sistema socioeducativo, mas continua em liberdade, até uma medida um pouco mais severa e com restrição de liberdade, que é o caso da internação. Aqui em São Paulo, a internação se faz na Fundação Casa. Então, a partir do momento em que ele é apreendido, todo o sistema de justiça passa a atuar para entender se houve a prática de um ato infracional, qual foi esse ato infracional e qual é a medida que vai ser mais adequada para aquele adolescente especificamente, para que a gente evite a prática de novos atos e para que ele tenha um acompanhamento efetivo do sistema socioassistencial. Doutor Iberê, cerca de 3,7% dos jovens internados na Fundação Casa cometeram crimes que resultaram na morte de vítimas. A gravidade da violência cometida é um fator determinante para a internação do menor infrator? E quais são as principais decisões das varas de infância e juventude nesses casos? A gravidade do fato é um dos elementos que vai indicar qual é a melhor medida a ser aplicada. Além da gravidade do fato, é também necessário considerar as características específicas daquele adolescente que está sendo julgado, E esse é o principal ponto com relação ao sistema dos adultos. A análise subjetiva tem uma consideração do adolescente em si, que está sendo julgado ali, tem uma consideração bem relevante para a gente entender qual é a medida mais adequada para ser aplicada para aquele adolescente especificamente. Quando a gente analisa o sistema socioeducativo como um todo, os adolescentes da Fundação Casa no estado de São Paulo, mais de 40% estão internados por conta do tráfico de drogas, 41% por conta de roubo. Essa é a vasta maioria do sistema socioeducativo. Você também mencionou no começo a questão da reincidência, um índice de mais ou menos 21% de adolescentes que passaram mais de uma vez pela Fundação Casa. Claro que esse número precisa ser diminuído, é sempre importante isso e a atuação é nesse sentido, mas o sistema socioeducativo para adolescentes ainda se mostra muito mais eficaz do que o sistema prisional para adultos. No sistema prisional para adultos, por exemplo, no último levantamento do CNJ, o índice de reincidência era de 42
2,5%. Então a gente está falando de um índice de reincidência para adultos que é mais do que o dobro do que o índice de reincidência para adolescentes, ou seja, o sistema socioeducativo se mostra consideravelmente mais eficaz evitar a prática de novas condutas por aquele mesmo adolescente em comparação com o sistema adulto para evitar a prática de novos crimes por adultos que já passaram pelo sistema prisional, né? E o descumprimento de várias medidas socioeducativas pode também influenciar na internação, doutor? O descumprimento das medidas é uma das razões que pode fazer com que aquele adolescente seja levado à internação. Então, se, por exemplo, o adolescente pratica um ato infracional equiparado a furto, um ato infracional sem violência, sem grave ameaça, né? Um furto. Nesse caso, se é a primeira vez que ele está sendo julgado, né? Se é o primeiro ato infracional que ele praticou, normalmente ele vai sofrer uma medida socioeducativa em meio aberto. Então, ou liberdade assistida ou prestação de serviços à comunidade. Na maioria das vezes, uma dessas duas medidas. Ele não vai ser internado de início, ele continua com a sua própria família e vai sofrer esse acompanhamento do sistema socioassistencial. Se por acaso ele descumpre essa medida de liberdade assistida ou de prestação de serviços à comunidade, essa medida que ele vem cumprindo em meio aberto, aí sim ele pode ser eventualmente levado à internação para que essa intervenção se faça de modo mais constante, com restrição de liberdade, né? Mas é uma forma também de sanção por conta do descumprimento da medida socioeducativa em meio aberto que ele teve. Doutor, de acordo com a Fundação Casa, o número de reincidência tem apresentado quedas consecutivas desde 2020. Mesmo assim, mais de 20% dos internados passam pelo sistema mais de uma vez. O que contribui para essa reincidência? O sistema socioeducativo é exclusivo para adolescentes, então pessoas que tenham 12 anos completos até que completem 18 anos. O principal fator que leva à prática de atos infracionais, sem dúvida nenhuma, é a desestrutura social e especialmente em termos de vulnerabilidade socioeconômica, né? Isso é um fator muito evidente. Quando a gente acompanha os adolescentes que estão internados na Fundação Casa, é evidente o recorte, primeiro, desproporcional de adolescentes negros e negras, né? 70% de adolescentes que estão na Fundação Casa são pessoas negras, ao passo que no estado de São Paulo, a população negra é de cerca de 40%. Então existe um evidente descompasso, um recorte racial que é muito importante de ser considerado. Além disso, os adolescentes da Fundação Casa, na vastíssima maioria das vezes, são adolescentes que pertencem às famílias das classes sociais mais baixas. Existe um recorte socioeconômico que é muito claro quando se trata de medida de internação, quando se trata do sistema socioeducativo. Então é evidente que a gente também tem que prestar atenção nesses fatores socioeconômicos que estão fazendo com que esses adolescentes acabem sentindo de forma mais constante e mais presente o sistema socioeducativo, né? É evidente que adolescentes das classes mais altas também praticam atos infracionais, né? Todo colégio de classe alta, todo colégio de rico, tem ali adolescentes que são traficantes, estudantes do colégio que pagam mensalidades de 5, 6, 8 mil reais e que são traficantes de drogas dentro do colégio, né? Esses adolescentes raramente acabam sofrendo medidas socioeducativas, acabam sendo apreendidos. O principal fator para a gente reduzir a prática de atos infracionais nessa população, sem dúvida nenhuma, é a reestruturação socioeconômica, especialmente dessas famílias que estão em condições mais vulneráveis. Isso é um recorte muito evidente para quem trabalha no sistema socioeducativo. Doutor, o tipo e a intensidade da medida devem ser analisados criteriosamente, já que evidências mostram que a aplicação de uma medida inadequada, mais ou menos severa que as necessidades do adolescente, pode ter efeitos negativos na contramão do esperado? Sem dúvida, né? Esse é o principal ponto de análise do sistema socioeducativo, do sistema de justiça como um todo, né? A gente tem que prestar bastante atenção, né, na análise que é feita por todo mundo que está trabalhando naquele processo, né? Desde as pessoas que atuam na análise jurídica até as pessoas que atuam na análise psicológica e socioassistencial do adolescente, para compreender, de novo, para aquele adolescente especificamente, qual é a medida mais adequada de ser aplicada. Porque senão a gente acaba aplicando uma medida que vai surtir um efeito aquém do desejado para evitar a prática de novos atos infracionais. Que a internação como medida socioeducativa, e a própria lei diz isso, a internação é uma medida excepcional. Só vai acontecer em último caso, quando ficar evidente que a aplicação de uma medida em meio aberto, naquele caso especificamente, não se mostra suficiente para socioeducação daquele adolescente. O sistema dispõe de ferramentas que possibilitam pelo menos indicar quais adolescentes detidos apresentam maior risco de reincidência?
isso acaba sendo um exercício de futurologia, né? É sempre muito difícil a gente ter certeza de como o adolescente vai se portar depois que deixa o sistema socioeducativo, né? Depois que ele termina de cumprir a medida. Agora, é claro que são feitos estudos, a gente tem muita gente trabalhando nisso há muitos anos e a gente acaba compreendendo mais ou menos quais são as providências que são necessárias de serem adotadas para pelo menos reduzir a possibilidade, o risco, reduzir a chance de aquele adolescente voltar a praticar algum ato infracional. O problema é que essa redução depende muito de uma conjuntura de fatores que passam muito pelo sistema socioassistencial, que ainda não são efetivamente implementados. Então, desde o direito à habitação, por exemplo, até o direito à saúde, à educação, à cultura, ao esporte, a presença constante de adolescentes em ambientes na prática do esporte, com atividades de lazer, atividades recreativas, são comprovadamente formas de prevenir a prática de atos infracionais. E, no entanto, a gente ainda tem muita dificuldade de ter políticas públicas sérias, bem estruturadas, bem feitas, na área de crianças e adolescentes, que digam respeito, por exemplo, a essas áreas todas. Quantas são as políticas públicas para crianças e adolescentes nessas áreas, nas periferias das grandes cidades, né? Infelizmente, a gente ainda está muito atrás do que deveria estar para a aplicação desse direito. Isso é bem importante. Cultura, esporte, lazer são direitos das crianças e dos adolescentes previstos na Constituição. A gente ainda está muito atrás do ponto em que deveria estar nesse momento para que esses direitos fossem efetivamente cumpridos. Doutor, existe um recrutamento direcionado às crianças e aos adolescentes por parte dos grupos criminosos. Como isso impacta as famílias? Sem dúvida nenhuma, a prática de atos infracionais, a depender do ato infracional, pode fazer com que a vítima experimente um sofrimento considerável, a vítima ou a sua família, né? Claro, também por isso é tão importante a gente pensar em estratégias de prevenção à prática do ato infracional, de reestruturação desses ambientes em que esses adolescentes estão inseridos. O que a gente também precisa pensar é na situação que a criminalidade propicia, né? Por exemplo, o tráfico de drogas propicia para esse adolescente. No ambiente do tráfico de drogas, por exemplo, esse adolescente recebe o reconhecimento que ele nunca teve em lugar nenhum. Ele passa a ser considerado, passa a se sentir uma pessoa importante, as pessoas olham para ele de outra forma, né? Especialmente no bairro em que ele mora. E além disso, ele recebe, num final de semana trabalhando no tráfico, mais do que a mãe e o pai dele vão receber trabalhando o mês inteiro com carteira assinada. Então a gente também precisa entender que existem fatores, inclusive fatores econômicos, que fazem com que esse ambiente, especialmente do tráfico de drogas, acabe sendo extremamente atraente para aquele adolescente. A gente também tem que pensar estratégias de inclusão desse adolescente num ambiente protegido do mercado de trabalho. Claro, adolescentes com mais de 14 anos, né, que é a partir do momento que eles podem trabalhar. Mas enquanto a gente fechar os olhos para essa realidade e entender os elementos atrativos todos que especialmente o tráfico de drogas tem sobre esses adolescentes, a gente também vai ter mais dificuldade de fazer a situação toda se aprimorar. Um elemento importante nesse caso, quando a gente fala de crimes patrimoniais, né, de crimes que podem render aquele adolescente algum dinheiro, é também pensar formas de propiciar para aquele mesmo adolescente, para aquela família do adolescente, uma condição tal que o dinheiro oferecido pela criminalidade deixe de ser algo tão atraente como efetivamente é. Reinserir esses jovens na sociedade é um trabalho complicado? É um trabalho bastante complicado. Quando o adolescente pratica um ato infracional, o sistema todo em que ele está inserido já demonstra um grau de degradação tal que fica muito difícil de corrigir. Quando a gente trata de medidas socioeducativas, de ato infracional, o ponto a que a gente mais deveria ter atenção é a prevenção, é evitar que esse ciclo se inicie. Iniciado o ciclo, a restauração desse ciclo da prática do ato infracional e tal, é muito mais difícil, muito mais custosa e muito menos eficiente do que a prevenção da primeira prática do ato infracional. A gente deveria voltar muito mais os olhos para estudar estratégias de prevenção, de evitar que esses atos sejam praticados, e evidentemente a principal estratégia de prevenção deveria ser a observância dos direitos de crianças e adolescentes antes de o ato infracional ser praticado. Depois que o ato infracional é praticado, o sistema em que ele está inserido ali, o sistema socioassistencial em que ele está inserido, já se mostra com várias falhas. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a presença do juiz da Vara da Infância e da Juventude, Iberê Dias. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Obrigado. Agradeço também a participação do repórter da Record TV, Romeu Piccoli. Obrigado, Romeu. Fara, eu que agradeço. Obrigado também, doutor Iberê, as pessoas que estão nos ouvindo. É sempre muito legal estar aqui. Até a próxima.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!